Olá, boa noite. Bela quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Que saudades deste grande grupo do podcast de Joana de Ângeles em 30 minutos. Hoje, queridos amigos, o nosso livro número 4, Momentos de Saúde e de Consciência, se finda com o capítulo 20, Consciência e Plenitude. Laila Fernandes e eu ficamos muito felizes, agradecidas por este convívio fraterno, querido, amado de todos vocês. Mas a benfeitora vai nos dizer assim: a busca da plenitude constitui a meta essencial da consciência lúcida, que descobriu os valores reais da vida e superou os equívocos do ego no processo da sua evolução espiritual. A Joana está dizendo: todos nós queremos a felicidade, mas mais do que a felicidade, a plenitude, tudo certo, tudo correto. Conscientizado quanto à realidade da vida, na sua plenitude, na sua qualidade de hálito divino e eterno, nós sabemos que no trânsito carnal rápido, 100 anos, o que são 100 anos e milênios da nossa construção espiritual, nada deverá afetar o nosso conteúdo intrínseco, mas tudo deve levar ao aumento, à criação, à elaboração de um conteúdo evolutivo perfeito na nossa existência física, na nossa chegada à reencarnação pela nossa concepção fetal, e, entretanto, a volta ao mundo espiritual pela anóxia cerebral, quando se dá o momento da morte. Então, nesse interregno entre nascimento e morte, nós devemos ter a consciência bem desperta. No capítulo anterior, que eu espero que vocês tenham lido, que nós não trouxemos, capítulo 19, a Joana nos fala sobre consciência e mediunidade. Ela diz que no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando os nossos conhecimentos de percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. O que seria paranormalidade? Seria nós espíritos com a percepção do mundo extrafísico, sentimos a presença de espíritos. Sentimos a presença desse mundo extracorpóreo, que é normal a todos nós. Entretanto, alguns têm uma sensibilidade maior do que outros. E ela diz: a mediunidade vige latente no organismo humano. Ou seja, ela é física, porque ela está no corpo perispiritual. Então, nós somos médiuns quando encarnados e médiuns quando desencarnados, nos aprimorando com a nossa consciência, com a nossa responsabilidade, com a nossa atenção do exercício dessa função de termos este sentido, sexto sentido extra, e usarmos ele para entender o que está acontecendo em nosso derredor. Mas ela diz: a mediunidade é ponte que leva um lugar a outro. É uma ponte valiosa, unindo os hemisférios da vida e os hemisférios da morte. Olha que coisa mais maravilhosa, que coisa linda. Ela nos diz: hemisférios da vida e da morte física, eliminando as distâncias, preenchendo esse fosso separatista entre ambos os mundos, que na realidade é o mesmo mundo, dividido em concepções, em vibrações diferentes.
Pela mediunidade, por esta ponte, transitam energias libertadoras do conhecimento, do amor e da razão. Entretanto, quando essa ponte traz as energias desgovernadas, nós temos rancores, desforços, aflições, nos sentimos desamparadas, não entendemos o que está à nossa volta. Depois de muitos esforços, nós vemos que a consciência da realidade espiritual do ser, nossa, de cada um de nós, do ser humano, proporciona o nosso campo de desdobramento infindável que nós viemos para alcançar. Então, a mediunidade conscientizada, ela é rica, ela é riquíssima de possibilidades ao nosso alcance. Por isso que nós devemos, sempre que possível, fazer silêncio interior, estudar a nossa faculdade, o nosso missionato, meditando, trazendo para nós perguntas. Será que eu estou convivendo exatamente com o que eu deveria? Será que eu estou transitando nessas portas invisíveis, mas sensíveis para me conduzir à segurança, iluminando e fortalecendo a minha consciência? Isso é um recadinho que nós trouxemos do capítulo 19, que nós não fizemos. Hoje nós encerramos o nosso livro número 4, Momentos de Meditação, trazendo momentos de saúde e de consciência. Mas a Joana continua nos esclarecendo no capítulo 20. A consciência, ela seleciona as nossas necessidades reais, aquelas que realmente são fundamentais na nossa vida, das outras que são utópicas, que são aqueles devaneios que muitas vezes nós trazemos. E ela vai nos orientar para que o nosso interior seja vasculhado por nós, que esse mergulho que podemos e devemos fazer em nós nos possibilite haver fosso que deve ser transformado em água límpida. Ou aquela labareda grande que pode dar uma chispa e incendiar o nosso caminho, que possa ser regada pelo caminho da paz, da alegria, do aconselhamento espiritual, do nosso carinho por nós mesmos. Ainda hoje falávamos sobre a obra Momentos de Saúde. E esse livro é um livro assim, tipo best-seller, e que a Joana nos traz que quando reencarnamos, que nós falamos, nós reencarnamos sozinhos. O espírito vem acompanhado de guias espirituais, de mentores, seu anjo da guarda, sua família espiritual, mas, na realidade, ele renasce sozinho. Não tem ninguém grudado com ele. E ele volta para a pátria de onde ele veio sozinho. Esse espaço, nascimento e morte física, no passado se dava com 25 anos, com 30, 40, 50. Hoje, nós temos muitas pessoas octogenárias, muitas pessoas centenárias, vivendo bem com a saúde mental. Então, Deus está nos dando um tempo dele para o nosso aprimoramento. E essa consciência lúcida, essa plenitude sonhada por todos os povos, nas mais variadas épocas da história da nossa humanidade, assinala que santos místicos e heróis, como Nirvana, trazem para nós Nirvana, Samadhi, paraíso, glória, encontrando em Deus a
denominação amena de reino dos céus. Ou seja, a palavra que nós queremos significar para nós, que são momentos de glória, de conhecimento, pode ser nirvana, samadhi, paraíso, glória ou reino dos céus. Onde lá dentro desse mundo vicejam as dores já superadas. Então, nesse mundo, vicejam alegrias, porque nós transmutamos as dores e a ansiedade sem perturbações de tormento. Existe uma paz infinita. Isso é que nós chamamos de plenitude. Delimitando-lhe as balizas no próprio coração da criatura, o Mestre Divino, Jesus de Nazaré, o nosso modelo, o nosso guia, propôs um mergulho dentro dos nossos sentimentos. Sentimentos no oceano deles, como se fôssemos peixes coloridos, bonitos, vigorosos, onde podemos sobrenadar, fluindo de harmonia, sem ansiedade, no estado espiritual de plenitude, ou estado de plenitude espiritual. Não obstante, estejamos na carne. Vou dar um exemplo assim, muito simples. Quando nós gravamos esse programa, nós estamos em plenitude, meus amigos. Nada passa pelo nosso conhecimento psíquico, pelos nossos sentimentos, que não seja amor, carinho, alegria, conforto, esperança, resiliência. Assim, nós temos pequenos estados de plenitude todos os dias. É preciso que nós os sintamos e saibamos que eles são especiais, necessários, como se fosse um descanso, como se fosse um intervalo nas aflições da nossa vida. E Joana diz: não temos a morte, mas também não receis a vida. Viva! Viva feliz! Traga felicidade para você e para aqueles que estão junto de você. Porque quando nós trazemos felicidade, mas felicidade consciente, que nós devemos agradecer a reencarnação, nós devemos agradecer esse livro 4 da psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. Porque são 16 livros. Nós fizemos 4. Esse livro é uma composição de 2 livros, Momentos de Saúde e Momentos de Consciência, que Divaldo Franco, a pedido da Joana, juntou em um livro só. Então, nós aqui do nosso podcast, com Joana de Ângeles em 30 minutos, nós já fizemos 4 obras das 16. Olha, mas esse tempo passou tão rápido. Ainda comentávamos, Laila e eu e a Laila. Que misericórdia do Pai nos possibilitar esses momentos de felicidade, de aferição de conhecimentos. Assim, a Joana continua nos ensinando: vive de tal forma que ante a desencarnação te encontres em paz. Vamos pensar que nós vamos continuar vivos no mundo espiritual, reencontrando a nossa família espiritual, esperando que a nossa família consanguínea possa desencarnar também e nos reencontrar no mundo maior, na pátria espiritual. Ao atravessar esse fenômeno biológico com naturalidade, é esse o nosso objetivo, atravessar esta pontezinha de quem adormece com a certeza inconsciente do despertar.
mas a certeza que despertaremos. É uma perspectiva nova, sem inquietação, nos preparando para que a transferência dessa faixa orgânica para a espiritual traga e se dê com tranquilidade. Porque ela vai acontecer. Enquanto estejamos na vida corporal, encarnados, vamos exercitar a fraternidade, não nos perturbamos ou não nos perturbemos com coisas simples do dia a dia, que não vai fazer diferença na nossa vida longa ou curta, de 30, 50, ou 80 ou 100 anos. Devemos ter o cuidado de viver com intensidade, mas sem cansaço, sem reclamação, de uma maneira, talvez, lúdica. Que as nossas horas, as horas da nossa existência, fluam calmamente. E a cada exercício de dificuldades, possamos passar realmente aproveitando, questionando por que aquela dificuldade que eu trouxe. Será que nesta reencarnação aquela dificuldade foi sanada por mim? De que modo eu vou recordar? Ou melhor, de que modo eu estou recordando das passagens da minha reencarnação? Muitos, ao reencarnarem, precisam de breves minutos. Precisam só do suporte do útero materno, talvez um desafeto, talvez uma pequena delinquência, talvez uma necessidade de aquele corpinho perispiritual seja um pouco mais trabalhado com amor. Ou talvez sejamos ou precisemos de 100 anos, de um futuro auspicioso, porque os 100 anos devem ser vividos com eloquência, porque são um século, não é? Em face à nossa clara consciência, ou a nossa consciência clara, para identificar erros praticados e assimilar realizações planificadoras. Senão, para que viver 100 anos? Para reclamar os 100 anos? Não. Os momentos de consciência profunda, realmente, objetiva, ou objetivam, os momentos objetivam nos proporcionar a memória da plenitude. O si, que somos nós, almejando o ser divino que somos, almejando estarmos perto dessa consciência cósmica, através do equilíbrio de caminharmos junto com Jesus neste planeta de provas e expiações, Terra, em que Jesus é o grande timoneiro, é um barco, é uma navegação em que ele dirige, com seus conhecimentos, com a sua beleza. Joana assinalou que Jesus falou para nós: eu e o Pai somos um. Daí, neste mundo de expiação e provas que estamos vivenciando no planeta Terra, é preciso que nós entendamos isso. Hoje é um dia que antecede, dia 28 de agosto, antecede ao dia 29. Então, nós queremos falar
que no ano de 1931, num lugarzinho muito pequeno, no Ceará, um lugarzinho chamado Riacho do Sangue, que nem existe no mapa, chegou um espírito que se denominou Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante. Um espírito especial, especial porque ele se comprometeu com Jesus chegar a esta época, ou seja, no princípio do século XIX, e viver até o início do século XX, até 1900, até abril de 1900, já é século XX. Desencarna no Rio de Janeiro. A sua família lhe proporcionou, vindo de navio, até o Rio de Janeiro, para ele fazer faculdade de medicina. Ele foi médico, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira por algumas vezes. Ele foi político por algumas vezes. Ele foi pai, marido por 2 vezes. Foi pai de alguns filhos da primeira esposa e da segunda esposa. Mas ele viveu 68 anos. Não viveu 100 anos. Só precisou de 68. Morreu, segundo a literatura, num acidente vascular cerebral, que o deixou algum tempo debilitado, deitado num hospital. E lá no hospital, ele recebia as visitas, muitas visitas das pessoas. É a literatura que fala sobre Dr. Bezerra de Menezes, que se intitula O Médico dos Pobres, porque foi isso que ele fez quando tinha, lá no centro do Rio de Janeiro, na farmácia Cordeiro, ele tinha aquele trabalho, ele atendia de graça as pessoas e ainda dava o remédio, ou homeopatia, porque ele era amigo de Samuel Hahnemann, que tinha vindo para trabalhar com esse remédio que atinge o corpo espiritual, que é a homeopatia. Ele é tão sutil que a alopatia, que são doses grandes do princípio inteligente, ou melhor, do princípio fundamental, desculpa, inteligente não, do princípio fundamental daquelas plantas, a homeopatia dilui, numa diluição que para alguns nem existe. Mas lá aquele princípio inteligente vai no corpo perispiritual, que é um corpo mais sutil. O doutor Bezerra dava do seu salário para aquelas mães. Nós temos vários livros que falam sobre ele, a ponto dele dar o seu anel, porque era comum à época o médico ter um anel com a pedra verde. O verde simboliza a saúde. Então, o médico, e eles todos ganhavam aquilo. E aquela mãe, com o filho quase à morte, ele disse: só compra isso, senão seu filho vai morrer. Ela disse mais ou menos assim: então, meu amigo, doutor Bezerra, o meu filho vai morrer, porque eu não tenho dinheiro, eu estou com fome, não tenho nem leite para dar ao meu filho. Ele pegou nos bolsos e viu que não tinha mais dinheiro. Ele pensou: o que eu vou dar a essa senhora? Tirou o anel e disse: tome, troque na farmácia e compre comida e remédio para o seu filho. Ele já era casado, ele já tinha filhos. Então, nós vamos entender que esse espírito ainda fica junto de nós, porque ele não quis evoluir para um outro planeta. Ele pediu a Celina, a missionária de Maria, depois de 50 anos no mundo espiritual, que ele não queria sair do planeta Terra enquanto houvesse choro e ranger de dentes. Assim, Dr. Bezerra de Menezes nos ajuda no limiar da nossa consciência. E, na realidade, quando Allan Kardec chegou para nós,
trouxe o Livro dos Espíritos, quando o Dr. Bezerra recebeu essa obra de um amigo, e ele, naquele bondezinho que levava da sua casa até o centro, do centro do Rio de Janeiro, onde ele tinha a sua farmácia, ele leu aquele livro e disse: meu Deus, parece que eu sou espírita, não sou católico. Tudo que tem aqui no livro eu sei, eu entendo. Então, era um espírito de larga envergadura. Por isso, nesse dia de hoje, que antecede o dia 29, que nós comemoramos a chegada do Dr. Bezerra ao planeta Terra, nós queremos agradecer, Bezerra, querido. Dr. Bezerra, cuide de nós, da nossa saúde física e espiritual. Cuide desse planeta. Que Jesus o abençoe sempre. E fechando esse capítulo 20, a Joana vai dizendo para nós: quando Kardec chegou e descobriu as mesas girantes e falantes, ele se auto-identificou, querendo saber que tipo de coisa podia responder às perguntas. Aí ele se identificou perfeitamente com Jesus e com o gerador dessa vida universal. Jesus acenou para todos os seus discípulos com a possibilidade da consciência integral, com a plenitude pessoal. Porém, interessado como pesquisador na elucidação da plenitude, na época, ele já tinha observado o seu codinome de Allan Kardec, ele indagou aos gênios espirituais, conforme está anotado em um Livro dos Espíritos, na questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos. O que consiste essa pequena plenitude em que Joana fala, consciência e plenitude? E a resposta é: eles conheceram todas as coisas em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja. Já alcançaram um patamar que essas coisas inferiores dos seus sentimentos ficaram muito tempo para trás. Eles não estão próximo aos animais. Eles não têm mais quaisquer questões de paixões responsáveis pela desgraça humana. E os emissários divinos completam. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Nós imaginamos Dr. Bezerra de Menezes, nós imaginamos Joana de Ângeles, sem reclamar de nada. Espíritos que no mundo espiritual ajudaram a Jesus na governança do planeta. Não experimentam esses espíritos do Senhor que trabalham junto a Jesus, não experimentam as necessidades mundanas, as necessidades físicas, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Eles têm a consciência do espírito. É uma beleza, né, meus amigos? Nós findarmos este capítulo 20, Consciência e Plenitude, fechando o nosso livro número 4. Dos livros que a Joana trouxe, número 16. Os livros da psicologia transpessoal. Nós vamos entrar no livro número 5. O livro número 5 é um livro muito especial. O Ser Consciente. É um pouco mais trabalhado, é um pouco mais difícil, mas estaremos aqui para traduzir espaço por espaço
pedacinho por pedacinho, parágrafo por parágrafo, como Alcione, no livro Plenitude, que é uma obra do Pentateuco emanuelino, ela diz: vamos estudar o Evangelho, versículo por versículo. E é assim que nós tentamos fazer aqui, capítulo por capítulo, em cada capítulo, parágrafo por parágrafo. Assim, nós agradecemos a todos vocês, esperamos que esse nosso trabalho, na manhã de hoje, porque começamos de manhã, na nossa gravação, e trouxemos para vocês, às 19 horas do dia 28 de agosto de 2025. Eu e a Laila Fernandes agradecemos a boa vontade de vocês, o equilíbrio que nos foi proporcionado pelos nossos mentores, pela nossa amada Joana de Ângeles, e dizemos assim: até a volta, até o mês de setembro. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Que Joana nos abençoe e Divaldo Franco por tudo que nos proporcionaram. Assim possa ser. Até lá.